Olá pessoas, aqui quem fala é o Juquiba. O assunto vai ser sempre terror e antes de quaisquer outras coisas, preciso sugerir a vocês que sigam a página do iPanic no Instagram, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber quais os próximos filmes que este canal vai revisar. E também nosso TikTok, cujo username é iPanic. Devo encarecidamente solicitar também que vocês ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. E quem puder contribuir com qualquer valor para a manutenção deste canal, a nossa chave Pix está aí na tela e na descrição, se preferir copiar e colar. Lembrando que para valores acima de R$10, você terá seu nome citado no início do próximo vídeo, tal qual eu farei agora, agradecendo ao Luiz Heitor, mais uma vez, a Flora Menzio, o Otaviano Mendes e a Carol Freitas, que colaboraram conosco desde nossa última publicação. É importantíssimo que vocês, se puderem, claro, ajudem o projeto, porque este vídeo provavelmente não será monetizado, assim como outros vários que nós postamos ultimamente. Assim sendo, vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Tem uma obra aqui do lado, olha que legal. Então, preparados ou não, partiu! Bom, antes de começar, é importante que se diga que, para entender Birdemic 2, ou Birdemic 2, não é estritamente necessário ter visto a primeira parte, mas a título de contextualização, tal como a Rexona, este canal não os abandona, e assim o farei, mas durante o desenrolar do enredo. Ah, Hollywood, quem não sonha em conhecê-la? Ai, Juquiba, eu não sonho. Bom, eu sim, e caminhamos pela Boulevard junto ao cineasta Bill, que andou quase 6 minutos de filme para entrar nessa lanchonete, cuja qual teria ele marcado uma reunião de trabalho com um investidor de alta tecnologia para negociar um investimento em seu próximo filme. A espera, porém, parecia delegar ao destino o encontro ocasional com a garçonete do restaurante, chamada Glória, que convenientemente era atriz de filmes de baixo orçamento nas horas vagas. Essa teria sido a deixa necessária para que Bill se encorajasse a convidá-la para uma audição teste de seu novo projeto sobre o qual seria o assunto da reunião marcada, proposta essa que, uma vez aceita, seria sobreposta por uma outra agora. Rod é um investidor do Vale do Silício que, nas tratativas sobre a aplicação de capital no filme de Bill, ele até topou a ideia de financiá-lo, inclusive com $1 milhão, mas com a condição de que sua namorada Natalie fosse a atriz principal, papel para a qual a garçonete tinha acabado de aceitar fazer o teste. A título de curiosidade, há 2 anos atrás, Rod e sua namorada, Natalie, foram sobreviventes de uma catástrofe ambiental que infestou os céus da Califórnia de pássaros mortais, ocasião na qual adotou para si, junto à namorada, 2 crianças que perderam seus pais na tragédia, sendo uma delas chamada Tony. Bom, se existe um conflito de interesse em Hollywood, essa eu deixo pra vocês, tá? Glória aparentemente sequer sabia que seria substituída antes mesmo de ser confirmada, mas ainda que fosse este o caso, o limite de sua paciência para as audições que nunca deram certo teria se esgotado. Então ela achou melhor voltar a São Francisco, sua cidade natal, ainda na Califórnia. Nesse outro dia, convicta de sair de Hollywood, onde ela tentava a vida há 5 anos, na rua ela foi interpelada por Bill, que convenceu aquela última tentativa em seu filme, chamado Sunset Dreams, oferecendo-lhe inclusive cachê antecipado para tal, e ela ficou. Durante a reunião de script, elaboração de roteiro e tudo mais, outros 2 investidores também analisaram a produção e concordaram em financiá-la. E essa era a deixa perfeita para que o projeto Sunset Dreams finalmente saísse do papel. O dia de audições chega e, como adiantamos, temos um problema. Glória e Natalie testaram para o mesmo papel principal e as 2 foram bem. O caso é que tanto Bill quanto Rod faziam questão de que a sua indicada fosse protagonista, mas Rod era irredutível a que o papel fosse da namorada, conforme combinado em condição pelo investimento que ele fez. E aí, como é que faz numa situação dessa? A pouca experiência de Glória contou a seu favor, e depois de aceitar o pato, digamos assim, o martelo foi batido, dando a Natalie um papel secundário. O principal era de Glória. Um almoço para comemorar o feito era mais que justo, afinal a carreira de Glória finalmente parecia indicar para o sucesso, e isso mereceu um dia memorável. Um belo passeio de carro pela cidade, uma volta na praia nesse lindo dia, até que um incidente aconteceu. Se acalmem,
Tá, pessoas, eu sei que vocês estão pensando, mas vamos lá. Uma banhista foi exposta a uma gigantesca água-viva, mas ajudada pelo casal, agora junto a Rod, que encaminharam uma ambulância para socorrê-la em meio à praia. Calma, não dá risada. Não dá risada, vamos levar a sério. Ah, eu sei que vocês querem rir. Como era um dia importantíssimo para eles, Rod convoca Natalie e Tony, filho adotivo, entre aspas, deles, para um passeio no museu histórico local, onde puderam observar diversas espécies esquecidas pelo tempo, o que de fato era de linda apreciação. Numa travessia por entre os bosques do parque, o Dr. Jones vislumbrava a paisagem aguardando o horário para a palestra no museu que lhe daria sobre pássaros pré-históricos, sua especialidade. Enquanto esperava, o rolê todo que acabou de sair da exposição o acabou encontrando, de modo que o professor lhes explica que os pássaros e aves, em geral, são descendentes diretas dos dinossauros, dando ênfase, sobretudo, nas águias e abutres que, inclusive, viveram há milhões de anos na região que agora era Hollywood, posto que, há 2 anos, a Califórnia houvera sido testemunha de ataques de águias infecciosas que, além de cuspirem um ácido mortal, quando caídas em morte no solo, explodiam, ou, quando na água, afundariam nos lagos da região, o que preservava seu DNA. Bom, a aula é importante, né? Mas ela acabou. Bateu o sinal, ela acabou. Então, voltamos a passear pela praia, dessa vez sem o Tony, presumivelmente já em casa. Mas as comemorações do acordo firmado estavam longe de seu encerro, muito pelo contrário. O dia ainda reservava-lhes disposição suficiente para fazer um esquenta num restaurante, para comunicar à mãe de Natalie sobre a admissão no projeto, seguido de uma noite inteira de curtição numa boate estranha com gente esquisita que, para Bill e Glória, terminou em coito. Você quer que eu deixe a cena aí, né? Não vou deixar. Porém, no alvorecer do dia seguinte, tensão, pessoas, tensão, porque a Califórnia amanhece com uma forte e avermelhada chuva ácida, que de tão radioativa que era, tinha o poder de reviver as águias mortas, submersas, inclusive da invasão em 2011, tal qual o fez com os ancestrais do ser humano, de que o próprio Dr. Jones afirmou terem sido vítimas destas na antiguidade. De repente, o terror se instala pelo céu de Hollywood, mas pro nosso quarteto, protegido sob os tetos do estúdio audiovisual em início de gravações, essa notícia ainda não lhes diria respeito por enquanto. Durante as gravações do Sunset Dreams, observem, totalmente alheios à situação apocalíptica que se encontrava lá fora, nem foi preciso que eles deixassem o hangar, porque as enfurecidas águias não se intimidaram com os muros de proteção e invadiram o lugar, causando um confronto intensamente físico com os atores de produção, levando à morte alguns de seus funcionários, até que as aves se voltassem para outro estúdio onde pudessem saciar sua sede de morte. Os sobreviventes, portanto, partem rumo a um lugar seguro que lhes inviabilizasse possíveis novas investidas das águias, mas até que o encontrassem, precisariam intercorrer por entre as vias da cidade cinematográfica, que mais parecia um campo de guerra. A inquietação dos pássaros dificultava o processo de fuga de tal forma que dezenas de vítimas foram deixadas pelo caminho, mas apesar de confusos, o grupo agora discute as possíveis causas daquele ataque animal, sugerindo que intercorrências ecológicas em outros estados pudessem ter desencadeado no que acabaram de presenciar. Porém, havia uma cabana nas adjacências, cuja qual em seu interior, sob os gritos de socorro, lhe chamara a atenção. Mas antes mesmo que pudessem fazê-lo, a moça que pedia ajuda simplesmente saiu do casebre e delatou a experiência horrível que teve com as águias. Jessica indagou os integrantes em fuga que, através destes animais, testemunhou mortes em massa, ao passo que Natalie relembra a tragédia de que foi vítima junto a Rod há exatos 2 anos, onde a causa da infestação, de acordo com o especialista, o Dr. Jones, poderia ser o aquecimento global. Para corroborar essa teoria, um casal ambientalista aleatoriamente na floresta adjacente, para onde nosso grupo sem motivo algum teria ido, os alerta para os perigos desse aquecimento que estaria dizimando a plantação nativa através de incêndios espontâneos que feriam o habitat desses pássaros. Incêndios estes, dos quais o ecologista, chamado Tom, também foi sobrevivente, até que Annie, agora sua esposa, o teria salvo da morte certa. Bom, para compensar o tempo perdido, a turma agora toma posse de um trailer para finalmente buscar um lugar seguro que não fosse a céu aberto, não que parecessem se importar tanto com isso, né? Uma vez que um apocalipse animal acontecia nos céus e eles praticamente nem aí. Dessa forma, as águias estavam voltando e a chuva ácida mais uma vez voltava a cair no céu da Califórnia, dessa vez atingindo o cemitério. Como dissemos anteriormente, a precipitação superácida causou a emersão de ancestrais humanos dos lagos locais. Agora, essa mesma chuva, caída de forma certeira sobre a necrópole, não poderia ter um outro efeito senão o mesmo. E por isso,
tensão, pessoas, tensão, porque os mortos ali enterrados subitamente ganham vida pela acidez da carga d'água, e a equipe, portanto, se dá conta de que agora, além de águias, precisavam lidar com zumbis. Apesar de fortemente armados, sobretudo depois de roubarem armas de integrantes mortos de uma gangue pelo caminho, o grupo se desvencilha dos mortos-vivos e se põe em fuga outra vez, lamentando a morte de Jessica, que foi mordida por um zumbi durante o confronto, o que certamente a teria infectado. Então, Bill, ele tem uma ideia de que as mentes mais brilhantes da Terra ficariam orgulhosas de tê-la num momento como aquele. Procurar sobreviventes no zoológico. Não, você não ouviu errado, eu disse mesmo zoológico, ou seja, pessoas, temos uma circunstância apocalíptica de desastre ambiental que atinge principalmente a fauna, sobretudo a aviária, e eu sei que o termo talvez não seja esse, tá? Mas altruísmos desnecessários à parte, teria lugar mais apropriado nesses termos para se procurar vítimas vivas do que um zoológico? Bom, por sorte, de fato até tinha, mas surpreendentemente o administrador da instituição alegou que o ataque das águias não o atingiria porque ele sabia do problema delas e não contribuía para que este se agravasse. Vocês lembram do ecologista lá na floresta? Ele sabia dos ataques, mas também deles não era alvo. E agora, o dono do zoo também afirma não sê-lo, fazendo ser plausível que o estilo de vida ambiental e autossustentável seja naturalmente uma blindagem para as investidas ferozes desses animais, cada vez mais doentes pelo aquecimento global e suas consequências, como o derretimento das geleiras, incêndios espontâneos e tudo mais. A pergunta que fica é, como o animal saberia sua ideologia ao atacá-lo? Bom, só Deus saberia dizê-lo, mas ao saírem do jardim zoológico, as águias novamente aparecem, dificultando sua fuga e deixando um deles como vítima para trás. O problema é que, durante essa caminhada, a equipe oferece auxílio para 2 transeuntes que, sem que eles soubessem, pessoas, meu Deus do céu, eram os primitivos que reascenderam dos lagos na ocasião da chuva ácida e ofereceram ao grupo um confronto intensamente físico que foi rapidamente cessado com a intervenção das meninas. Mas, como nem tudo são flores, mais uma vez em fuga, a gasolina do trailer chegou ao fim. E na busca pelo combustível, eles o procuram no hotel ali por perto onde, no mínimo instante em que pararam pela hidratação, as águias novamente retornam para parvalhá-los. De novo, mais último conflito entre eles, que vitimou um tal de Will, que é inútil para a história, mas que cujos disparos de munição infinita assustou os pássaros o bastante para fazê-los dissiparem-se em meio às montanhas, fazendo deste o fim do pesadelo ecológico que começou num simples acordo para financiamento de um filme. Birdemic 2 The Resurrection, sem distribuição brasileira e sem tradução de título no Brasil, é a segunda parte da trilogia de filmes Birdemic de terror, trash e eco-terror, tendo essa segunda parte sido lançada em 2013 e produzida pela Moviehead, distribuída pela TIL e sem selo de classificação indicativa. Aos bolsos da bilheteria, a produção é nula, pois foi lançada direto em on-demand e DVD de forma restrita. Ao IMDb, a produção atinge média 1.5, ou seja, nota vermelha, e uma aprovação de 24% da audiência no Rotten, ambos estes parâmetros populares de avaliação. A crítica especializada é praticamente, se não inteiramente, unânime em destacar que a sequência consegue ser pior que sua predecessora, o que por si só é razão para ser parabenizada. Porque o 1 é ruim, hein? O terceiro filme da produção foi uma novela durante 5 anos, porque desde 2016, para idealizá-la, os produtores organizaram uma vaquinha com $500 mil de meta, atingindo, ao todo, no fim da vaquinha, $596. Não mil. $596. Mesmo assim, lançado em 2022, a obra existe, de subtítulo Sea Eagle, e é bom que se diga que, apesar de não atingir a quantia desejada para financiá-la, o degrau de patamar que a produção sobe na terceira parte é absurdo se comparado às primeiras duas, cuja qual logo estará analisada aqui conosco. Bom, vamos lá. Ao contrário do que eu disse na primeira parte, onde eu fui muito rigoroso, eu não cogitei a possibilidade de que essa era a verdadeira proposta do filme, não ser levado a sério. A proposta de Birdemic é ser zoado, não cabendo a nós criticá-lo de forma incisiva, sendo que ele foi feito exatamente para isso. Contudo, é importante dizê-lo que, cinematograficamente, a obra é péssima, se é que pode ser chamada de obra, com erros grotescos de continuidade, de coesão, a atuação é risível, os efeitos são horríveis, ou seja, não há nada em Birdemic que se salve, me obrigando a qualificá-lo com nota -1.
Se vocês gostaram do filme... do filme não. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror. E fiquem na paz.